Agora eu vou abordar o que são grids e como os grids funcionam, tá? Então vamos aqui para o conceito de grids. Bom, segundo a agência UX Design, um grid é uma malha que divide a tela em partes proporcionais e possibilita a distribuição do conteúdo de forma uniforme, proporcionando equilíbrio visual e estrutural. Ou seja, os grids são como se fossem colunas, tá? Imaginárias, vamos falar assim, entre aspas, tá? Que ajudam você a estruturar o seu site, tanto no design, tá? Quanto até mesmo na estrutura do HTML, tá? Ou seja, hoje em dia é muito, mas é muito difícil mesmo você ver uma página HTML, você ver um site que seja responsivo, ou seja, que seja otimizado para os diversos dispositivos e que ele não possua um grid. É muito raro você achar isso, tá? Então, hoje em dia, os grids eles são um dos componentes mais usados em todos os tipos de frameworks front-end, tá? E no Foundation é diferente, tá? No Foundation, segundo o pessoal lá da Foundation, o grid é o componente mais usado do framework. E também eu acredito que a maioria dos frameworks hoje em dia do mercado que trabalham com HTML, com front-end, tem grids, tá? Então, vamos ver na prática o que é um grid. Bom, observe esse website aqui. Observe que todo o website está estruturado, tá, nessas camadas vermelhas, tá? Essas colunas. É basicamente isso aqui que são os grids. São essas colunas, são essas tiras, né, que estruturam o seu site. Ok? Seguinte, esse site aqui, ele tem uma estrutura de 12 colunas. Tá? A gente tem grids de 9, de 12, de 5, de 24, de 48 colunas até. Tá? Um padrão de colunas que você pode usar no seu grid, assim, que é um padrão legal para você, é o padrão de 12 colunas. Tá? A maioria dos frameworks, seja Bootstrap, seja Foundation, seja Semantic UI, usam 12 colunas, tá? Porque é a melhor forma de se trabalhar, é mais fácil de se trabalhar e é mais fácil de organizar o seu conteúdo com 12 colunas. Aqui, outro exemplo também de grid. Aqui nós temos o seguinte, dá para ver que cada elemento que pertence à mesma família no site está disposto, né, no tamanho do site de forma igualitária, tá? Por exemplo, essa tela aqui maior, tá? Essa tela maior, observe que ela ocupa 1, 2, 3, 4 posições no grid, tá? Ela ocupa 4 posições no grid, essa outra aqui mais 4 e essa outra aqui mais 4, tá? Ou seja, aquele conceito lá, vou voltar aqui para você ver, esse conceito aqui, ó, por exemplo, divide a tela em partes proporcionais, está se aplicando aqui. Tá? Observe que a estrutura do seu site fica muito mais organizada, tanto na questão humana quanto na questão semântica mesmo do seu site. Tá? Fica muito organizado, fica muito interessante você usar grids dentro do seu site. E aqui eu vou mostrar um GIF feito pela Bose Agencies, tá? Que eles fizeram esse GIF para exemplificar como é que se faz a estruturação de um site com grids. Observe. Interessante, não é mesmo? Legal. Aqui mostra na prática como é que um grid se dispõe no website, né? Observe que cada elemento desse aqui, ele ocupa um espaço determinado no grid e a gente pode fazer isso com Foundation muito facilmente. A gente pode criar lá um elemento HTML e falar quantas posições nós queremos que ele ocupe num grid, né, da página. Bacana. Aqui nós temos, por exemplo, um outro GIF feito pela própria agência Boss Media, tá? Onde eles mostram aqui como é que os grids se comportam na responsividade. Tá? Observe que aqui ele tem um grid e quando a tela vai ficando menor, o grid vai se adaptando automaticamente. O Foundation nos traz essa opção. Tá? A gente pode fazer lá um site em tela de computador, né, em tela desktop, estruturar ele bonitinho, tudo com os grids, que automaticamente a maior parte das coisas o Foundation já vai adaptar automaticamente. Isso é muito interessante, isso dá uma produtividade muito alta para você quando você está trabalhando no front-end com Foundation, tá? Então, é o seguinte, eu acredito que você já conseguiu absorver o conceito de grid, tá? Você viu aqui na prática como é que o grid se comporta, tá? E na próxima aula, eu e você vamos aplicar na prática o desenvolvimento de grids no Foundation. Então, é isso. Vamos para a aula seguinte.